E fala, devs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós veremos como colocar a linha central do nosso jogo Pong, aqui como vocês podem ver, e também a parte dos efeitos sonoros, né? Tanto para a bola quando bate no topo da tela, né? Em cima e embaixo, quando faz a pontuação e também quando bate com a raquete do jogador. Então como vocês podem ver aqui, tem som quando bate em cima, quando bate com a raquete, quando faz a parte de pontuação. Então a parte de áudio do jogo é muito importante para deixar mais imersivo a jogatina, né? E também essa linha aqui do meio, essa linha tracejada aqui, é uma linha só para deixar mais bonito o seu jogo, deixar mais polido, deixar ele mais profissional. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Então, pessoal, estamos aqui no PyCharm, como de costume, né? A nossa aula 7 agora. Então, o que nós vamos fazer é pegar a aula 6 aqui, né? Então, copiar e colar essa pasta aqui para facilitar a nossa vida. Aqui escrevemos a pasta como aula 7. E aqui na aula 7, vamos aqui no arquivo da aula 6. Damos o rename aqui como aula 7. Essa parte aqui fechamos. E lembrando também, pessoal, o código da aula de hoje na descrição aqui do vídeo, assim como os arquivos de áudio também, tá tudo junto no repositório. E a playlist do mini curso de Pygame para fazer o jogo Pong na descrição do vídeo e no card aqui em cima também, só acessar e ver o que a gente fez até agora. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é no HUD, que eu acabei escrevendo aqui renderizar, só que renderizar o que, né? É renderizar o placar. Então, para facilitar a nossa vida, escrevemos aqui renderizar, underline, placar. E veja aqui no PyCharm tem esse R aqui, indicando que a gente editou alguma coisa aqui que está sendo usado em um outro lugar. Então esse renderizar placar está sendo usado no arquivo principal. Então se a gente clicar nesse R aqui, tudo que tiver o renderizar vai virar renderizar placar. Então se eu der um update aqui, ele analisa tudo certinho, vê se, em quais arquivos ele modificou. E se a gente voltar aqui, escrever aqui, Ctrl F, renderizar, e vai estar aqui renderizar placar, porque eu mudei esse renderizar aqui, o renderizar da bola do jogador 1 e do jogador 2 eles não são mexidos, porque eu estou renderizando do arquivo HUD daí. Então facilita muito a vida, você modifica no original e depois clica no R aqui e fica fácil. Então ficou mais fácil, porque como a gente vai renderizar agora a linha vertical que separa o meio de campo, então a gente está renderizando agora duas coisas diferentes, né? Então renderizar, mas renderizar o que? Nesse caso o placar, e de outro vai ser renderizar a linha. E por falar em renderizar a linha, então nós vamos aqui ajeitar essa parte da linha. Aqui no importar as configurações, nós vamos importar tudo agora. Nós vamos importar a cor branca, né, para o nosso placar, essas coisas, para a linha também. E também vamos importar a altura da tela, que é o que a gente precisa para a gente poder colocar essa linha dividida no meio de campo, né. Então aqui depois de renderizar, nós podemos escrever aqui a função def renderizar linha meio campo. Então aqui dentro dela nós não precisamos de nada, né? Então essa aqui é a função responsável por renderizar a linha de meio de campo. Ela não é obrigatória, não vai estragar a experiência, mas deixa tudo mais profissional, deixa mais imersivo também para o jogador. Então o que nós temos que fazer aqui agora é desenhar pequenos quadradinhos que vão separar esse meio de campo, né? Então não é uma linha inteira, mas são pequenos quadradinhos, como se fosse uma linha tracejada. Então a gente tem que desenhar entre a base até a altura da tela para colocar essa linha. E pulando de intervalos em intervalos, que esse pulo de intervalo é onde a gente vai colocar e não colocar essas linhas daí. Então vamos aqui adicionar a linha de meio de campo. Então vamos usar um loop for para isso. Então, for e in range. Nós não vamos utilizar a variável i, que a gente só precisa para poder inicializar o nosso loop. 0 até a altura da tela e pulando de 20 em 20. Então, como eu não quero uma linha contínua, eu quero de 20 em 20, então a cada 20 intervalos de pixel, que seria nesse caso, né? Então 0, 20, 40, 60, 80, será desenhado um retângulo para colocar nessa posição. Então aqui nós vamos escrever pygame.draw.rect. Agora aqui nós temos que passar a surface. Então, surface é a nossa superfície aqui. Ajeitar aqui. Qual que é a cor? Então, color é a cor branco. Então, é a cor branca, nós queremos branco, é preto e branco o jogo, né? E agora nós temos que desenhar esse retângulo, né? Então,
o nosso objeto rect, né? Para saber onde que ele vai desenhar esse quadrado, esse retângulo branco, né? Então, eu quero que seja na largura da tela divididos por 2, eu quero que seja bem no meio da tela, então largura da tela divididos por 2 menos 2, porque ele vai ter um espaçamento de 1, né? Perdão, vai ter um tamanho de 4, então ele tem que ficar bem no meio, por isso que é menos 2. O i eu falei que a gente não ia usar, nós vamos utilizar, eu acabei errando que esse aqui é o valor, então eu escrevi aqui pixel, fica mais fácil a gente poder entender. O pixel. Então no pixel 20, no pixel 0, pixel 20, pixel 40, pixel 60 e assim até chegar na altura da tela. Então eu quero que ele tenha 4 de largura, por isso que o menos 2 aqui, porque eu vou colocar bem no meio do meu retângulo. E 10 aqui. E isso daqui são as posições do x, do y, da largura e da altura. Então eu quero que você fique no meio da tela, eu quero que ele tenha, então no eixo x no meio da tela, no eixo y o valor do pixel, então 0, 20, 40, 60. E aqui ele tem uma largura de 4 e um comprimento de 10. Então, feito isso aqui, a gente pode voltar para o nosso arquivo aqui da aula 7. Fechar a barra de pesquisa aqui. E aqui no HUD, já está aqui certinho o HUD, né? Então a gente inicializou o HUD aqui. E agora nós vamos passar aqui o nosso meio de campo, que ele será depois aqui do placar daí. Então vamos aqui colocar a linha de divisão do campo. Então aqui nós vamos colocar self.hud.renderizar meio de campo. Então quando executarmos aqui, veja que ele aparece no meio de campo aqui. Então só vai ficar jogando aqui, né? Veja que está tracejado aqui certinho. E ele começa aqui no 0, então ele coloca no 20, no pixel 20 aqui. Foi até o pixel 30, né? Porque é 10 de altura. Então daqui 30 mais 20 aqui vai dar 50. E assim até o topo da tela dele. Quando chegar no topo ele não faz mais, né? Então aqui tá o meio de campo certinho, só pra gente poder deixar mais personalizado, deixar mais bonito também aqui. Agora o que a gente tem que fazer é colocar os efeitos especiais de som aqui no nosso jogo. Então, da bola batendo com a raquete, da bola batendo nas paredes, né, em cima e embaixo, né, na base, no chão, como se fosse, e quando faz ponto, para deixar o jogo mais imersivo também. A parte de música de fundo ficará para as próximas aulas, aqui é só mais para a parte de efeitos sonoros, mas você já sabendo como montar a parte de efeito sonoro, fica mais fácil de colocar uma música de fundo também. Então para isso nós temos que criar aqui uma pasta aqui chamada áudio, que é para deixar separado o que for de áudio, o que for de, por exemplo, vai trabalhar com sprites de desenho, então que são imagens daí, então colocar numa pasta para isso também. Então aqui, áudio. E o que nós temos aqui no áudio são esses áudios aqui, ó. Então é a parede, quando a bola bate na parede, em cima e embaixo, ponto, quando bate na esquerda ou na direita, né? E a raquete, quando a bola bate na raquete, né? Então a gente pode vir aqui, copiar e colar esses daqui e colar aqui em áudio daí, certinho. E lembrando também, esses áudios estarão juntos na descrição do vídeo, junto com o código da aula de hoje, né? Lá no repositório do GitHub. Então é só baixar tudo de uma vez só. Então a gente pode fechar aqui no caso. E agora a gente pode realmente colocar o nosso som. Então vamos utilizar aqui o arquivo da bola. Então HUD. E aqui pode fechar também. Isso não precisa importar nada. Não precisa. E o que acontece? Quando a bola tiver colisão com o topo da tela, com a base, a gente tem que colocar esse som, né? Então a gente tem que dizer que esse som é de batida. Bater em cima e embaixo, tem que colocar esse som. Então para isso, nós vamos aqui na verificação da colisão da bola com a base ou o topo, né? Então que nós vamos agora fazer, colocar esse som. Então pygame.mixer.sound. E aqui nós passamos agora qual que é o arquivo que nós queremos. Então está na pasta áudio e é o arquivo. Agora não lembro qual que é o arquivo, peraí. É parede daí, achei que era batida. Então parede. Então quando a bola bater na parede assim embaixo, tem que liberar esse som. Desse jeito que tá, a gente já carregou o som. Para poder soltar o som, nós escrevemos aqui play.
Então, feito isso, quando a bola bater em cima e embaixo, é para sair o som. Então, vamos ver se já está funcionando isso aqui, ó. Então, veja que bate, ó. De novo. Mais uma vez. Isso. Então, pode ser que esteja um pouco baixo para vocês aqui o áudio, mas se ficar bacana, dá para ouvir certinho o áudio da bola batendo com a parede, né? E além de bater com a parede, quando bater com a raquete também tem que fazer o som da raquete, né? Para poder dizer que bateu com a raquete. Então tem que ser tanto com a raquete do jogador 1 quanto do jogador 2. E é a mesma chamada aqui, então. Pygame.mixer.sound. Aqui. Áudio barra raquete.play. Então isso aqui com o jogador 1. Com o jogador 2 é a mesma coisa. Pygame.mixer.sound. Áudio barra raquete. Como o som da raquete é igual, não precisa separar dois áudios para isso, né? Então se a gente for executar aqui, executar a bola não, eita, errei. Aula 7, isso, agora sim. Ó, tá vendo o barulho? Ó? Parece como se fosse um barulho de telefone. Então, feito isso daqui, a gente já pode fazer a parte do ponto. Que quando vai pro ponto, ó, não tem som. A gente tem que colocar quando a bola bater com o lado direito ou o lado esquerdo da tela, né? Que é o que faz pontos para os jogadores. Então, é a mesma coisa aqui. Nós vamos colocar se a colidiu com a bola direita, então aqui, colocar antes de tudo, porque se eu colocar depois aqui do delay, ele vai dar o som depois de ter começado a partida. Então, tudo antes de acontecer, ele faz aqui o som dele. Pygame.mixer.sound áudio barra .mp3.play. Então, a mesma coisa aqui para o jogador 2. Pygame.mixer.sound áudio.mp3.play. Feito isso, a gente já pode ver aqui, ó. Vamos ver o ponto. Ele faz um vamos ver se daqui a pouco para bater sem que seja na parede que vai direto. Acho que vai direto, ó. Ele faz um tom. Então, a parte sonora tá pronta aqui pra gente. Não é nada muito complicado fazer essa parte de som. Então o que nós fizemos foi colocar o tracejado para deixar o meio de campo bacana, deixar visualmente melhor, fica mais profissional também o seu jogo. E também o som, né, que é muito importante, a parte dos efeitos sonoros, né, para deixar o jogo mais completinho. Então o jogo do Pong é um jogo bem simples, nada muito complicado. Tanto que ele é conhecido como o Hello World do Pygame, né? E em uma tarde você consegue montar esse jogo aqui sem nenhuma preocupação. Então é isso, pessoal, a aula de hoje vai terminando por aqui. Espero que tenham compreendido como mexer com a parte de som e para fazer o reconhecimento certinho, né, no tempo certo, a parte sonora para deixar mais interativo o seu jogo, deixar mais profissional, ficar mais polido, né? E também colocar algumas coisas que vão embelezar o seu jogo, né? Claro que o Pong é um jogo bem simples de se fazer, ele não tem tanta coisa quanto os jogos atuais, né? Mas é bacana para vocês já entenderem como trabalhar com funções, classes, como chamar uma função dentro de outra classe, também entender como que funciona o Pygame por si só. Na aula que vem nós faremos o menu inicial, né? Então quando começar o jogo, não vai começar diretamente o jogo, tem um menuzinho para você poder clicar no botão e daí começar o jogo, então ter tempo de se preparar tudo certinho. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá, fique com Deus e fui!